O estudo de hoje está sendo gravado em uma ocasião muito atípica, eu poderia dizer assim. Esse estudo já estava gravado, editado e guardado em uma pasta no notebook para posteriormente ser enviado. Não somente esse, mas também outros 5 estudos, todos gravados, editados e aguardando o momento de serem enviados. 2 estudos são enviados por mês. Cada mês nós enviamos 2 estudos. E não somente esses 6 estavam gravados, mas outros 4 também, na sequência, após os 6, contando a partir desse. Os outros 4 ainda estão gravados e editados, guardados no notebook. Mas esses 6 da sequência, esse e mais 5, eles sumiram. Eu troquei de notebook, fiz um backup e misteriosamente, sem nenhuma explicação aparente, esses 6 vídeos dos estudos bíblicos sumiram. E eu fiquei muito triste, confesso a vocês, pois vou ter que gravar e editar 6 vídeos de estudos bíblicos. Tudo novamente. Foi muito trabalho, foi muita dedicação, foi muito tempo empregado para isso. Mas eu quero crer que Deus tem um propósito em tudo isso. Talvez o que eu disse naqueles estudos não deveria ter sido enviado, não sei porquê. Ou talvez algo que eu deveria ter falado e vou falar nesses estudos precisaria ser dito impreterivelmente, e por isso terei que gravar novos estudos, novos vídeos dos mesmos temas que eu já havia gravado. Ou talvez nada disso, talvez apenas uma falha mesmo humana da minha parte, falha da qual eu lamentavelmente fico me martirizando muitas e muitas vezes. Após o início das gravações desses estudos bíblicos, eu comecei a gravar 2 seminários, Israel Antiga e Moderna e Babilônia Antiga e Moderna. Comecei a gravar também algumas pregações públicas, em praças, em ruas, em uma série denominada O Alto Clamor, onde nós estamos percorrendo algumas cidades pregando o Evangelho Eterno de Apocalipse 14, no contexto das 3 mensagens angélicas, da lei de Deus, das profecias que estamos vendo se cumprirem em nossos dias. E realmente muito trabalho necessita ser feito. Estou terminando de escrever mais 2 livros e mais essa atividade que já estava pronta, mas esse trabalho que já estava completamente pronto precisará ser gravado. Mas nós estamos aqui. Vamos prosseguir, vamos dar continuidade aos trabalhos. Vamos gravar os próximos 6 estudos. E depois os outros 4 vão ser disponibilizados, se é que eles também não sumirem, né? O nosso notebook.
e vamos assim então dar prosseguimento aos nossos estudos bíblicos. Antes, porém, eu quero ler a Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Quero inclusive recomendar essa Bíblia, uma Bíblia nova que eu comprei em uma viagem a São Paulo. É a Bíblia Corrigida Fiel, uma Bíblia muito boa, tá? Fina, olha. Uma Bíblia de fácil manuseio, ó. Percebem que com uma própria mão eu viro a Bíblia, né? Eu manuseio ela de forma muito fácil, porque é uma Bíblia muito levinha. Uma Bíblia boa para viagem, para ocupar menos espaços, tá bom? É a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. É uma Bíblia que você pode encontrar no site, né, da Sociedade Trinitariana do Brasil. E nós vamos ler aqui a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pontos se destacam aqui nesta Epístola de Paulo aos Gálatas, na sua introdução, na sua abertura, na sua saudação aos Gálatas, no que diz respeito ao seu chamado. Ele não foi chamado por homens, não foi chamado por uma instituição religiosa, não foi chamado por uma trindade, mas foi chamado por Deus Pai e por Jesus Cristo. Este foi o chamado de Paulo. E o seu chamado? Qual é o seu chamado? Você foi chamado para pregar por homens? Você foi chamado para pregar por religiões? Você foi chamado para defender um evangelho trinitário? Você foi chamado para defender um Deus triuno? Reflita nessas questões importantes. Se você tiver mais dúvidas a respeito deste assunto, eu quero indicar aqui a você um dos meus livros, o livro Adoração Verdadeira, Falsa Adoração. Este livro, de Gênesis a Apocalipse, eu procuro esclarecer biblicamente o contexto da adoração verdadeira e da falsa ao longo de todas as Escrituras. Certo que não pude abordar, senão ficaria muito longo, todos os aspectos da adoração verdadeira e falsa em todas as histórias bíblicas. Mas neste livro sucinto de 125 páginas você poderá ter maiores esclarecimentos a respeito deste assunto de suma importância. Se você desejar adquirir, até mesmo para doar para muitas pessoas, pode entrar em contato conosco, né? Através do site www.adventistas-históricos.com, sem acento, tá? O históricos. E você pode solicitar o livro lá. Ou entrar em contato diretamente comigo, se você desejar uma dedicatória especial no livro. Você pode entrar em contato comigo e pedir diretamente a mim também o livro. Eu tenho alguns exemplares também. E estarei com todo prazer enviando para você o livro. Você pode fazer o pedido no e-mail que deixarei aí disponível para você no rodapé desse vídeo. Tá ok? Aqui embaixo vou deixar para você aqui o e-mail no qual você pode fazer a solicitação de um exemplar aí com uma dedicatória para você e mais outros exemplares para que você possa então fazer aí o seu evangelismo, possa presentear esse livro. É um livro também que está a um custo muito acessível, tá ok? Muito, mas muito acessível mesmo.
você pode entrar em contato conosco e fazer o seu pedido para ter mais esclarecimentos a respeito dessa questão da adoração, do Deus que devemos adorar, de como deve ser feita essa adoração dentro das Escrituras. Tá ok? Feita essa introdução, nós vamos então nos prostrar de joelhos, em atitude de reverência e de adoração, para levarmos a Deus uma prece, solicitando então o discernimento do Espírito de Deus para compreendermos o estudo desta ocasião. Vamos orar? Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor do universo e de nossa vida, louvado e engrandecido seja por toda a eternidade o seu nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Mesmo embora, Senhor, eu esteja um pouco decepcionado, triste, por ter perdido, Senhor, esses 6 vídeos de estudos bíblicos que já estavam gravados e editados, apenas esperando para serem enviados. Mas eu não sei, Senhor, por que isso aconteceu. Mas eu te agradeço por poder mais uma vez aqui regravar esses estudos para enviar aos nossos telespectadores, para que eles continuem acompanhando aí a sequência deste livro, Estudos Bíblicos, com temas tão importantes da Tua Palavra. Nos abençoe, Senhor. Nos ilumine com o dom de Seu Divino Espírito, para compreendermos mais este assunto a respeito dos mortos, a respeito de o que acontece quando as pessoas descansam no pó da terra. Pedimos essas bênçãos e as agradecemos. Em nome e por amor do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos então para as 18 perguntas e respostas do estudo 77, a ressurreição dos justos. A pergunta de número 1, como você já percebe aí, no seu televisor, ou no seu celular, no seu tablet, não sei em qual aparelho você está assistindo, mas já aparece aí no seu visor a pergunta 1, que diz assim: sobre que assunto não devemos ser ignorantes? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Então, não podemos ser ignorantes com respeito aos que dormem. Não o sono normal, físico. Paulo aqui estava falando do sono da morte, o descanso no pó da terra. A pergunta 2, nós vemos o seguinte questionamento: que é apresentado como base de esperança e conforto? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Então, os que dormem em Cristo, eles serão ressuscitados, né? Pergunta 3. Quando se dará esta ressurreição dos santos? Vamos ver quando. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 16. Então, os que morreram em Cristo, os mortos justos, podemos dizer assim, eles ressuscitarão primeiro. Os ímpios, vamos citar em outra ocasião. Nesse estudo estamos tratando da ressurreição dos justos. Pergunta 4. O que acontecerá então? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 17. Então, no mesmo momento, os justos mortos vão ressuscitar e nós, os vivos, seremos transformados ali em seguida e seremos arrebatados juntamente com eles, para encontrar o Senhor nos ares.
Pergunta 5. Com que devemos consolar-nos uns aos outros? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4,18. A esperança da ressurreição dos mortos para a vida imortal é a grande esperança apresentada no Evangelho. Então, o consolo aos enlutados deve ser dado com essas palavras, né? Pergunta 6. De que disse Cristo não nos devemos maravilhar? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São João 5, 28 e 29. Então, meus amados, todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Deus, ou para a ressurreição da vida, que é a primeira ressurreição, ou para a ressurreição da condenação, que será após os 1000 anos. Pergunta 7. Que é dito dos que estiverem incluídos na primeira ressurreição? Vamos ver o que é dito sobre eles. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Então, meus amados, como vimos aqui, a primeira ressurreição, dela participarão os santos. O catolicismo romano vem dizendo hoje, em nossos dias, há muitos anos, né, que santos são aqueles que foram fiéis a Deus, segundo o padrão deles, do que é ser fiel a Deus, e quando morreram foram para o céu e estão lá olhando por nós. As Escrituras, a palavra de Deus, elas não nos ensinam isso. As Escrituras nos ensinam que santos são aqueles que vão ressuscitar por ocasião da volta de Cristo, juntamente com Deus, seu Pai e os santos anjos, e vão então participar ali da primeira ressurreição. Esses são os santos. E eles serão também sacerdotes de Deus e de Cristo, não de uma trindade, como é ensinado pelo catolicismo e várias outras religiões em nossos dias. Inclusive os adventistas do sétimo dia e tantos outros, que ensinam que no céu veremos uma trindade, adoraremos uma trindade, conheceremos mais plenamente uma trindade. São conceitos distorcidos da palavra de Deus. São ensinamentos mentirosos de homens que têm a consciência cauterizada, de homens que têm como motivo de ensino as suas concupiscências, os seus desejos egoístas, como vem dizendo a palavra de Deus. Vamos dar continuidade, então, à pergunta 8. Sobre que fato baseia São Paulo a esperança cristã? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação. E também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 12 a 19. É um texto longo, mas nele o apóstolo Paulo está argumentando que, de fato, Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a garantia da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Mas hoje, o catolicismo afirma com todas as letras que, ao morrer, ou vai direto para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório. Qual seria a necessidade de uma ressurreição se as coisas já são definidas logo após a morte do indivíduo? É uma pergunta para se refletir, não é verdade? Se já vai direto para o céu, ou direto para o inferno, ou para o purgatório, não tem necessidade de ressuscitar, de haver ressurreição. Mas para a pergunta 9, que positiva declaração faz em seguida o apóstolo? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Então, os amados, a ressurreição de Cristo é a certeza e a garantia da ressurreição daqueles que dormem em Cristo, daqueles que descansam no pó da terra em Cristo. Se você crê em Cristo, não tema a morte, a primeira morte. Se você for chamado ao descanso da sepultura, pode ficar tranquilo, porque você estará guardado, reservado no pó da terra para a manhã da ressurreição, para aquele grande dia no qual Jesus chamará aqueles que descansaram, que dormiram nele, tendo combatido o bom combate, tendo completado a carreira, tendo sido fiel a Deus. Vamos a essa nota aí em nosso estudo que diz assim: a ressurreição é, em muitos aspectos, o acontecimento mais significativo da história. É o grande e inexpugnável fundamento e esperança da vida da igreja cristã. Toda a verdade fundamental do cristianismo está envolvida na ressurreição de Cristo. Se essa fosse derrubada, toda a doutrina essencial do cristianismo seria invalidada. A ressurreição de Cristo é o penhor de nossa ressurreição e da vida futura. Então, isso é para nós termos uma noção da importância dessa doutrina, meus amados. Por isso, esses ensinamentos do espiritismo, do catolicismo, que ensinam que ao morrer já se define direto o que acontece, ou vai para o céu, ou para o inferno, ou reencarna em outras vidas, todos esses ensinamentos são ensinamentos de demônios, são doutrinas de demônios para desviar você da verdadeira fé. Pergunta 10. Que disse Cristo de si mesmo? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? São João 11, 25 e 26. E o texto seguinte diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Então, meus amados, aqui Cristo disse que Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que é o doador da vida. Ele tem poder para chamar aqueles que descansaram nele para a vida eterna. E Ele fará isso. Cristo transformou a morte em um sono. A morte absoluta não conhece acordar. Mas mediante Cristo, todos os que caíram sob o poder da morte ressuscitarão. Alguns para a vida sem fim, outros para a morte eterna. Pergunta 11. Que pergunta faz Jó e que resposta lhe dá? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. Jó 14, 14 e 15. Então, Jó aqui, claramente, ele coloca, que ao morrer, não se levanta novamente. Não se volta novamente à sua casa, não tem o poder de incomodar ninguém, Pergunta 12. Por que desejava Jó que suas palavras fossem escritas num livro e que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha? Porque eu sei que meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Jó 19, 25 e 26. Então Jó ele tinha a esperança da ressurreição em Cristo Jesus, de ser chamado do pó da terra em um dia no qual Cristo se manifestasse para isso fazer. Pergunta 13. Como diz São Paulo, ressurgirão os santos? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Pergunta 14. Que grande mudança ocorrerá então em seus corpos? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual.
1 Coríntios 15, 42 a 44. Pergunta 15. Que se dirá então? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Esse será o brado de vitória, de deboche da morte que os justos ressuscitados farão. Onde está você, morte? Onde está você, ó inferno? Onde estão os seus grilhões que nos prendiam? Pergunta 16. Quando disse Davi se sentiria satisfeito? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Salmo 17, versículo 15. Então nós sabemos aqui que Davi ele não está lá no céu. Ele não foi para o céu após morrer. Ele disse que ele se satisfaria da semelhança de Deus quando ele acordasse. Porque ele acordaria com a sua vida realmente transformada à semelhança de Deus. Quando ele acordasse do sono da morte, do descanso dos justos. Pergunta 17. Que confortadora promessa fez Deus concernente aos santos que dormem? Vamos ver a resposta a essa penúltima pergunta. E os livrarei do poder da morte, eu os resgatarei da morte. Ó inferno, eu serei a tua mordedura. Oséias 13, versículo 14, na versão de Figueiredo. Então, somente Deus tem esse poder, né? De nos resgatar do poder da morte, do poder do inferno. Pergunta 18 e última de nosso estudo. Que mais prometeu ele fazer? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Então, meus amados, se você hoje chora pela saudade, pela perda de um ente querido, pela dor da saudade, da tristeza, da ausência, tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, porque um dia, dentro em breve, Ele chamará aqueles que descansaram no pó da terra, os justos, aqueles que entregaram suas vidas a Ele, para viverem eternamente nas mansões celestiais e após 1000 anos aqui nessa terra renovada. Que Deus os abençoe. E até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau.